Amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que estamos retornando mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, alcançando assim a nossa libertação das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Apesar das dificuldades pelas quais já passamos, dificuldades pelas quais estamos passando, que ainda iremos enfrentar muitas dificuldades ao longo da nossa trajetória, é preciso que agradeçamos e reconheçamos que Deus nos oferta todas as oportunidades de que necessitamos para a nossa melhoria. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, esses abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossos processos de melhoria, em nossas escolhas para o bem, para trilharmos os melhores caminhos na nossa vida. Gratidão a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, abraço fraternal a todos e a todas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, mais um estudo sistematizado. Então hoje refletiremos com base na questão número 220. Questão número 220 que se encontra no livro segundo ou parte segunda, mais especificamente o capítulo 4 que trata da pluralidade das existências, e estamos estudando acerca das ideias inatas, aquelas ideias que nascem naturalmente na nossa mente, ou seja, as ideias naturais. Então hoje a questão número 220 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, ou seja, perder algum conhecimento intelectual, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Então, pode o espírito que em uma determinada encarnação ou reencarnação desenvolveu um certo campo da intelectualidade, desenvolveu ou aprendeu algum campo da ciência, ele perder aquela faculdade, não ter mais aquela faculdade nas próximas existências? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: sim, desde que desonrar ou macular ou conspurcar a sua inteligência ou a utilizou de forma equivocada, utilizou mal. Então aqui eles começam respondendo, e não entendamos mal, porque no final eles complementam esta resposta, que em verdade não é perder, porque o espírito jamais perde o que aprendeu de bom, apenas fica adormecido ou poderá ficar adormecido por um tempo enquanto ele desenvolve outras áreas de conhecimento. Então aqui eles começam respondendo que sim, que pode perder, vamos colocar esse perder entre aspas,
desde que ele tenha usado incorretamente aquela área de conhecimento. Ademais, acrescentam eles, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra. Então, um campo de conhecimento poderá, uma faculdade ou um campo do conhecimento intelectual poderá ficar adormecido por muito e muito tempo, por séculos ou por milênios, desde que o espírito queira exercitar outras faculdades, desenvolver outras faculdades, porque na nossa condição evolutiva não temos condições de trabalharmos todas as faculdades ao mesmo tempo. Vamos adquirir estas condições e teremos estas condições de trabalharmos todas as faculdades conjuntamente quando alcançarmos uma condição de perfeição tal que nos dê condições para isto. Então, assim eles acrescentam, e para encerrar a resposta, da seguinte maneira: esta então fica em estado latente, ou seja, fica adormecida para reaparecer mais tarde, ou seja, não se perde, mas fica em estado latente, fica adormecida, não sendo exercitada por muito tempo, por tempo que for necessário, enquanto o espírito desenvolve outras faculdades, realiza novas conquistas, novas áreas de conhecimento, e aí estas que vão ficando adormecidas, elas irão no momento certo reaparecendo. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação da questão número 220 acerca da perda de uma determinada faculdade desenvolvida pelo espírito em uma determinada existência, e conforme vimos, ele não a perderá, mas apenas ela ficará adormecida pelo tempo que for necessário, enquanto ele trabalha o desenvolvimento de outras faculdades. Então, assim, iniciamos as reflexões ou os comentários do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo número 16, do volume número 5 da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes, Perda de Faculdades. Então, este é o título deste capítulo 16 de Miramês, Perda de Faculdades. E Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira: que o Espírito, a chama divina, a essência imortal que anima este corpo físico, ao reencarnar-se, pode perder momentaneamente ou temporariamente algumas das suas faculdades conquistadas para outras aflorarem de seu mundo interno. Então aqui Miramês começa e deixa muito claro que ele pode perder, ou seja, ficar adormecida temporariamente algumas das faculdades desenvolvidas, algumas das faculdades conquistadas, para que ele tenha condições melhores de desenvolver ou fazer aflorar outras faculdades. As faculdades já conquistadas, despertas na consciência, adormecem por determinado tempo em favor de outras que precisam ser desenvolvidas no campo da existência atual. Então, aquelas faculdades já conquistadas, já despertas na nossa consciência, elas adormecem, elas ficam guardadas em uma determinada região, simbolicamente falando, para que possamos trabalhar de uma forma mais direta, mais tranquila, outras faculdades que precisam e que ainda não foram desenvolvidas. E aí ele segue dizendo que o espírito é uma chama imortal, chama que cresce no crescer da vida. Então, quem vos fala neste momento
é uma luz, é um espírito, é uma essência imortal que está pouco a pouco crescendo, assim como cada um de nós, lentamente crescendo no crescimento da vida. De nada carece, diz Miramês, de nada carece internamente, pois é perfeito desde quando saiu das mãos perfeitas de Deus. Então aqui Miramês nos lembra que todos nós saímos das mãos de Deus, simbolicamente falando, todos na condição de perfeição. Todos nós fomos criados de forma perfeita, com todas as faculdades na forma de semente dentro de nós para serem despertadas ao longo do tempo através do nosso esforço. Todas as faculdades, diz Miramês, todas as faculdades no primitivismo se encontram em estado de sono para serem despertadas pelo esforço próprio com a força do tempo dirigidas pela mente de Deus. Então, todas as faculdades estão dentro de nós. Então, depende e dependerá do esforço de cada um, o esforço meu, o esforço seu, o esforço de cada um de nós para fazermos despertar estas faculdades, ou seja, o esforço nosso, o esforço próprio, bem como o tempo. E tudo isto está sendo dirigido pela mente divina ou a mente de Deus. Na verdade, somente podemos, ou melhor, somente perdemos o que se encontra fora da lei. E isso é uma proteção espiritual que nos compete agradecer ao Pai Celestial. Todo o céu, como Deus, todos os poderes, como a luz, se encontram dentro de nós em estado latente, à espera de mãos espirituais que trabalhem usando a nossa boa vontade pelos canais do coração para sermos luz da qual somos oriundos. Então, tudo de que nós necessitamos para o nosso crescimento está dentro de nós, na forma de semente, e que, neste caso, está aguardando o nosso esforço, aguardando pelo tempo adequado e apropriado, momento adequado e apropriado para o despertar. E é lógico, neste caso, depende e dependerá da nossa boa vontade e pelos canais do nosso coração. Os mensageiros de luz estão e estarão sempre agindo na nossa vida para nos auxiliar e nos auxiliando para esse despertar da luz que todos nós somos, porque todos nós somos originários da luz, todos nós viemos da luz, todos nós somos luz que precisamos cada um realizarmos este esforço para fazermos cada vez mais, conforme nos disse Jesus, brilhar com maior intensidade a nossa luz. Jesus disse: brilhe a vossa luz, ou seja, todos nós somos luz, todos nós, conforme que nos lembra Miramês, temos a nossa origem na luz. Então ele diz, todos nós somos luz, da qual somos oriundos. E aí ele segue dizendo que essa revelação de o livro dos Espíritos, ou seja, encontramos esta revelação de que nós não perdemos nenhuma faculdade intelectual já conquistada, já desenvolvida, mas que ela ou elas poderão ou poderá ficar de forma adormecida pelo tempo necessário para que outras se desenvolvam, vem nos trazer, diz ele, que estas informações do Livro dos Espíritos vêm nos trazer esperança, por nos afirmar que nada se perde das belezas espirituais. Então nada se perde.
das belezas espirituais que venhamos conquistar e que estamos conquistando pouco a pouco ao longo da nossa trajetória. São geradas do amor. E se são geradas do amor e pelo amor, não iremos perder. E se esse amor na vivência de Cristo é vida. A doutrina dos espíritos expressa na codificação de Kardec é como luz benfeitora a nos mostrar os caminhos mais certos da libertação. É o conhecereis a verdade que Jesus anunciou para todos os seus seguidores. Então aqui Miramês nos lembra que a doutrina dos espíritos é luz benfeitora para todos nós e que está a nos indicar o caminho da nossa libertação. E aí ele diz que é o conhecereis a verdade dito por Jesus e alcançareis assim a luz, a liberdade, alcançareis assim a libertação das trevas da ignorância. Grandes músicos, lembra que Miramês, sobre este perder ou ter de forma adormecida por um determinado tempo uma faculdade desenvolvida. Então ele lembra que grandes músicos do passado, se voltarem a reencarnar, em certos casos, podem nascer sem nenhum interesse pela música, com fortes tendências para outras faculdades ou outras artes. Não que perderam o que conquistaram, ou seja, estes grandes músicos não perderam o que conquistaram no campo da música. As experiências, já dissemos, ficam no arquivo da consciência profunda para serem utilizadas quando conveniente, sob o impulso dos sentimentos elevados. Então aqui ele lembra mais uma vez que estas faculdades desenvolvidas, conquistadas, jamais perderemos, mas que elas ficarão arquivadas na consciência profunda e serão utilizadas ou para serem utilizadas quando conveniente ou quando necessário, sob o impulso dos sentimentos elevados. Somos luz e estamos caminhando para a luz, e somente quando chegamos a determinada perfeição é que podemos, e é da lei, usar todas as qualidades conquistadas ou despertadas quando a conveniência em Cristo pedir ao coração. Então, conforme havíamos dito anteriormente, somente quando alcançarmos uma determinada evolução, uma determinada purificação, um determinado progresso, é que teremos condições de usarmos todas as qualidades, todas as faculdades conquistadas ao longo da trajetória ao mesmo tempo. Essa lei universal de que nada se perde, principalmente com as nuances da lei eterna, nos traz muita alegria. Então aqui ele nos lembra que é uma alegria imensa termos este conhecimento, este esclarecimento acerca desta lei universal de que nada nós perderemos. Quando a alma difunde a sabedoria como entende, sem consultar a própria natureza divina, é como semente deteriorada. Morre com o tempo, mas sempre deixa um saldo de contradições no nosso mundo interno. E gastamos muito tempo para a devida limpeza em todas as intimidades do corpo que nos servem de vestimentas espirituais. O Espiritismo, lembra ele? O Espiritismo se encontra encarregado de instruir as criaturas humanas acerca da verdade. Não importa qual a sua religião,
qual a doutrina que você venha seguir, ou esteja seguindo, ou esteja praticando, o Espiritismo poderá e é este auxiliar de toda religião, de toda doutrina, encarregado de instruir as criaturas humanas acerca da verdade para que ela os liberte da ignorância. Quando nos conscientizarmos do que podem nos trazer os maus pensamentos, quando a vivência dos bons nos mostrar o resultado ou os resultados agradáveis do amor, passaremos a nos esforçar de maneira a apoiar Jesus em todos os seus ângulos de ensinamentos de vida. Então, aqui Miramês nos lembra que quando nós tivermos esta consciência, quando nos conscientizarmos do que podem nos trazer os maus pensamentos, quando a vivência dos bons nos mostrarem os resultados agradáveis do amor, passaremos a nos esforçar de maneira a copiar Jesus em todos os seus ângulos de ensinamentos e da vida. Copiar Jesus, conforme encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus na condição de guia e modelo. Ou seja, precisamos modelar Jesus na nossa vida, precisamos copiar para a nossa vida as atitudes de Jesus, ou seja, as nossas atitudes serem pautadas nas atitudes de Jesus. Quando não soubermos ou quando estivermos em dúvida de como nos comportarmos em um determinado momento, em um determinado tipo de escolhas, nos dizem os espíritos amigos que é importante que reflitamos e questionemos a nossa consciência. Se fosse Jesus em meu lugar, qual seria a escolha dele? De que forma ele agiria ou reagiria diante daquele problema, diante daquela situação? Exatamente isto o que Miramês está a nos falar. Passaremos a nos esforçar de maneira a copiar Jesus em todos os seus âmbitos de ensinamentos e da vida. Um motivo muito forte para esquecermos o que já conquistamos de bom é o mau uso que por vezes fazemos de certas faculdades durante o nosso estágio aqui na Terra ou em outros mundos. Então aqui ele nos lembra que o motivo ou os motivos pelos quais esquecemos ou somos levados a adormecer temporariamente certas faculdades é o mau uso que fizemos ou venhamos fazer daquela faculdade. Isso é para o nosso próprio bem e a oportunidade nos pede renovação de vida e de entendimento de ideias e de vida. Então aqui ele nos lembra que se estamos ou se estivermos usando incorretamente uma determinada faculdade, ou se usamos ou usarmos uma determinada faculdade em uma existência de forma equivocada, é para o nosso próprio bem que a lei faz com que nós adormeçamos esta faculdade ou esqueçamos temporariamente aquela faculdade para que não venhamos complicar um pouco mais a nossa vida, endividar um tanto mais a nossa vida, ou seja, pesar um tanto mais o carro da nossa vida. Porque quanto mais nós usarmos incorretamente uma determinada faculdade, maiores serão os nossos débitos para o futuro. Então é melhor que aquela faculdade venha adormecida para não termos ou não corrermos este risco de usarmos mais uma vez incorretamente e complicarmos ainda mais a nossa vida. E para onde apelar? Buscar novas forças? Então aqui ele faz um questionamento importante para as nossas reflexões,
Quando isto acontecer, ou quando vir a acontecer, para onde apelar? Onde buscarmos respostas para isto, ou buscarmos forças para seguirmos adiante? A resposta é simples: Jesus. A resposta é simples para este questionamento. E para onde apelar, buscar novas forças? A resposta é simples: Jesus. O Evangelho é a fonte de vida onde estão as mais puras diretrizes para o nosso embelezamento espiritual. Então aqui ele nos lembra que a resposta que nós precisamos, a força ou as forças de que nós necessitamos para seguirmos adiante neste processo de transformação, neste processo de iluminação interior, nós temos como fonte o Evangelho de Jesus é fonte de vida, onde estão as mais puras diretrizes para o nosso embelezamento espiritual. E aí ele diz: devemos procurar a perfeição em tudo o que nos propusermos fazer ou estejamos fazendo. Então aqui ele nos lembra que por mais simples sejam as tarefas que estejamos executando ou que venhamos executar, é preciso buscarmos sempre a perfeição. Então devemos procurar a perfeição em tudo o que nos propusermos a fazer ou estejamos fazendo. O esforço não ficará em vão. Então é preciso buscar a perfeição sempre, por menores que sejam, por mais simples sejam aos nossos olhos as tarefas que estejamos executando, a perfeição. Então ele diz: o esforço não ficará em vão. As mãos de Jesus se encontram invisíveis, nos ajudando a pensar melhor e a fazer com mais acerto o que nos compete realizar. Então, tudo aquilo que nos compete realizar, em tendo boa vontade, em nos esforçando para nos doarmos àquelas tarefas, em fazermos com a maior perfeição aquelas tarefas, por menores que sejam, Jesus, através dos seus mensageiros, estará sempre nos auxiliando. Então é preciso que reflitamos acerca disto e não nos esqueçamos de Jesus na condição de guia e modelo para toda a humanidade, independentemente do seu credo religioso, independentemente de até mesmo você aceitar ou se declarar como cristão, mas os ensinamentos de Jesus estão na base da nossa vida. Então é preciso, conforme Jesus nos ensina, buscarmos sempre fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. É preciso sempre enxergarmos e encararmos no outro ou na outra um irmão ou uma irmã de jornada. É preciso praticarmos o bem. É preciso fazer este esforço permanente, sendo hoje melhor do que ontem, nos transformando pouco a pouco. Nós sabemos que não iremos alcançar de uma hora para outra, em uma única existência aqui na Terra, não iremos alcançar aquela perfeição de que um dia temos certeza que alcançaremos. Mas é preciso ir dando um passo de cada vez. E conforme nós encontramos na doutrina espírita, é chegado o momento, a época de conhecermos a verdade. É chegado o momento, a época, a oportunidade ou a ocasião de realizarmos aquele esforço que nos compete para nos transformarmos em pessoas melhores. E a doutrina espírita veio elucidar, veio nos auxiliar nestas questões importantes de maneira aberta, de maneira clara, sem equívocos e sem simbologias,
ele, seja o Espiritismo, não exige uma crença cega. Ao contrário, basta saber porque se crê, basta saber porque se crê para que a fé em Deus seja verdadeira, fundamentada na razão. Ao demonstrar a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro. Então é preciso que tenhamos fé no futuro. É preciso que tenhamos aquela certeza que não estamos aqui na Terra a passeio. Estamos aqui na Terra cumprindo uma grandiosíssima missão. E a nossa maior e primeira missão é a nossa própria transformação, a melhoria, a iluminação, a pacificação do nosso mundo interior. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas. Em nome do Cristo nosso Senhor, muito obrigado por sua presença. Até breve, meus irmãos e irmãs.